E hoje vamos falar sobre a segunda doença que mais incapacita pessoas para o trabalho no mundo inteiro, hein? E acomete mais de 1 bilhão de pessoas, sendo 20 a 30% de todas as mulheres do planeta. Eu estou falando da enxaqueca, que muita gente faz até piada, mas é uma doença tão séria que causa até impactos econômicos globais. E para falar de um assunto tão importante, nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a doutora Lorena Maciel de Miranda Bochenek. É assim que fala mesmo, doutora? Isso mesmo. E ela que não é brincadeira não, essa mulher estudou a vida inteira, porque ela é psicóloga, se apaixonou tanto pelo cérebro, que além de psicanalista, ela se tornou neurologista, pós-graduada em psiquiatria e é especialista em enxaqueca. Eu fiquei admiradíssimo mesmo da paixão que a senhora tem por esse negocinho que fica atrás da nossa testa. E eu já queria perguntar qual que é a diferença entre a dor de cabeça e a enxaqueca? Excelente questão, porque as pessoas quando escutam que as pessoas estão com enxaqueca, normalmente vai ter como base a dorzinha de cabeça que todo mundo um dia já teve. E tem uma baita diferença. Dor de cabeça você pode ter quando você está com dengue, quando você está com covid, quando você está com alguma infecção gastrointestinal. É um sinal que o seu corpo está te dando que tem alguma coisa que não está legal. A enxaqueca, ela é diferente. Ela é diferente na intensidade. A dor da enxaqueca é muito mais intensa do que a dorzinha de cabeça que você sente com outra doença em conjunto. Sem falar que a dor da enxaqueca, ela pega mais um lado do cérebro. A outra dor, que é uma cefaleia, uma dorzinha de cabeça, em outros casos, vai pegar mais a cabeça como todo, ou só na parte de trás, como uma cefaleia tensional, aquela tensão do final do dia. E a enxaqueca não é só dor, a enxaqueca tem um monte de outros sintomas. Então a pessoa tem os dias de dor, que são dores intensas, incapacitantes, é a segunda causa de dor incapacitante dentro da medicina, então não é qualquer dor. E outros dias do mês são perdidos por outros sintomas, como náusea, vômito, lentidão no pensamento, alterações visuais, formigamento, sensação de que está com sono, chega a bocejar e não está com sono. Ou seja, é um quadro muito mais rico do que uma dorzinha de cabeça que, do mesmo jeito que chegou, vai embora, ou que você, depois da dor eu comecei a ter febre, eu comecei a ter tosse, aí eu vi que era uma sinusite, por exemplo. Não, a enxaqueca ela é intensa, ela é incapacitante, tem outros sintomas e ela retorna. Então ali todo mês ou 15 dias no mês você está com aquela dor incapacitante. Então é um quadro recorrente. Interessante, queria perguntar muito a diferença, né? Falou da diferença entre a dor de cabeça e a enxaqueca. A dor de cabeça a gente pode ter quando a gente vai ficar gripado, quando a gente ficou muito no sol, está muito cansado, vários motivos. Mas o que leva à enxaqueca? A causa da enxaqueca é genética. Então, é importante você saber disso. Por quê? Porque você não escolhe ter enxaqueca. Ou você tem enxaqueca não porque você fez alguma coisa ou deixou de fazer, ou comeu alguma coisa ou deixou de comer. Não, você tem enxaqueca pela genética. Você nasce com aquela predisposição genética e quando você é exposto a certos gatilhos, ela vai se manifestar. Então, por exemplo, eu tenho um pai ou uma mãe ou uma tia ou um avô que tem enxaqueca, eu tenho mais chances de ter. Então, eu estou aqui escutando essa história e, eu tenho dor de cabeça recorrente, muitas vezes deixei de passear por conta da minha dor, tomo analgésico e não melhora. Às vezes eu chego a vomitar de tanta dor. E eu ouvi falar que a minha tia também sofria com isso, a minha avó também, a minha mãe. É um sinal de que pode ser sim enxaqueca. Eu achei uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente estava pesquisando é que acomete 1 bilhão de pessoas. Então, apesar de ser genético, não é tão simples assim. A gente está falando de 1 em cada 6 pessoas no mundo inteiro. Então, assim, é algo que você aí de casa não pode deixar de prestar atenção. Porque com certeza ou tem alguém que você conhece que está sofrendo com isso
e acaba virando aquela piadinha, né? De, a mulher não está com enxaqueca, e, né, acaba virando como se fosse uma desculpa simples. Não veio trabalhar porque estava de ressaca e disse que estava com enxaqueca. Então, por que pega tanto as mulheres? Porque assim, realmente, a enxaqueca ela é uma doença muito complexa. Ela tem o fator etiológico genético, mas tem outros fatores que colaboram com o aparecimento dela. E um deles, importantíssimos, é a questão hormonal. Por isso que é muito mais comum em mulheres do que em homens. Pela oscilação hormonal do ciclo menstrual, vai ser sim muito mais comum nas mulheres, né? E é importante também falar pelo estigma da enxaqueca. Nós passamos por muitos anos, inclusive dentro da medicina, sem reconhecer a doença enxaqueca. Primeiro porque dor é algo muito subjetivo. Para a gente avaliar a dor, a gente tem que confiar na história que a pessoa está te trazendo. Segundo, a gente não tem exame para fazer diagnóstico de enxaqueca. As alterações neuroquímicas que ocorrem em todo o processo da enxaqueca são alterações químicas, então ela não vai dar nenhum sinal na imagem. Por exemplo, uma ressonância nada mais é do que uma foto do nosso cérebro. E a enxaqueca ela não vai alterar a anatomia do cérebro, ela tem alterações químicas dos neurotransmissores. E para ver esses neurotransmissores, nós não temos exames. Então, o diagnóstico ele é clínico, não tem exame. Então, veja, dor é subjetivo, eu não tenho exame para ver e é muito recorrente nas mulheres. Tem pouquíssimo tempo que nós, na nossa história, né, da humanidade, as mulheres têm vez. A palavra da mulher é validada. Isso é muito recente. Nós ainda não tivemos nem tempo para ressignificar, para elaborar essas questões. E é uma doença mais comum em mulheres. Logo, mulher queixando de dor, mulher reclama de tudo, mulher fala demais, mulher não tem vez. Então, isso tem um resultado no estigma da doença da enxaqueca também. Por isso que, assim, quando alguém falar que está com enxaqueca, primeiro é super importante respeitar, porque é uma doença muito incapacitante, é uma dor muito intensa, é uma dor que é um quadro que não gera só dor, gera alterações do raciocínio, do pensamento. Então, dias antes da pessoa ter dor, ela não sente dor. Sabe o que ela vai sentir? Lentidão do raciocínio. Então, eu estou aqui conversando com você e, de repente, parece que eu fico mais lenta para entender o que você está me perguntando. Aí eu vou falar enxaqueca e falo cabeça, fico meio confusa, troco meio as palavras. De repente, eu começo a ficar assim, bocejando, como se eu tivesse com sono. Eu vou me desculpar, olha, eu não estou com sono, é um bocejo sem estar com sono. E aí passa um pouquinho, eu olho para você e começo a ver uns pontinhos brilhando. E aí eu começo a perder um pouco o meu controle da minha visão, porque fica tudo muito embaçado, com esses pontinhos brilhando. E depois vai vir aquela dor intensa que muitas vezes eu vou ter que parar a nossa conversa, respirar um pouco e seguir adiante. Então isso atrapalha a vida, atrapalha a produtividade da pessoa, atrapalha a liberdade de escolher se ela vai passear, se ela vai curtir seus filhos, se ela vai conseguir manter os seus compromissos. As pessoas que têm enxaqueca ficam inseguras de assumirem lugares de cargos mais altos nas empresas, porque tem medo de não dar conta de cumprir com uma reunião, por exemplo. Porque na hora da crise, olha, a gente tem que tirar o chapéu quem trabalha sob o efeito de uma crise de enxaqueca. É muito sofrido. Imagino. E a pessoa às vezes se preparou toda para uma apresentação de algum produto e no dia tem enxaqueca. Eu gostei dessa informação que pelo menos ela avisa que ela está chegando, né? Avisa. Então, se começou a dar aquela piscadinha, né, na visão, lentidão, o que também já por si só, a lentidão já te atrapalha, já te deixa, né, dentro do trabalho, já começa a complicar.
Você falou que tinha a ver também com o ciclo, né, da hormonal, né, da mulher. E aí, dentro desse ciclo, quais são os momentos que tem mais chances, assim, mais oportunidades para enxaqueca? Uns 4 a 5 dias antes da menstruação, durante a menstruação. Então, veja bem, isso a gente já roubou 10 dias de 30 dias do mês, né, da pessoa. Então, não é um evento agudo. É importante a gente falar, porque a gente está falando de uma condição crônica. Enxaqueca é uma dor crônica. Aí você fala assim, mas eu aguento minha dor. Sim, você pode aguentar uma dor aguda, aquela dor que acontece agora. Eu bati meu braço aqui, doeu da minha batida. Mas essa dor não vai perpetuar ali por horas e dias. Uma crise de enxaqueca dura em torno de 4 horas a 72 horas, a 3 dias de dor. Então, é uma dor que vai e volta e não é uma dor que em alguns minutos passou. Então, a gente suporta dores naquele momento, mas a dor que fica ali, igual uma sombra, onde você vai, ela tá junto, é muito incapacitante. E principalmente, né, você ficar 72 horas com dor, 72 horas... A gente brinca, né? O tempo é relativo, mas quando a gente está com dor é uma eternidade. A gente não consegue distrair da gente, né? Por quando a gente está com dor. Então, assim, a gente não consegue curtir um lazer, né? As pessoas com crise de enxaqueca, elas vão faltar, inclusive, a momentos de lazer. Num domingo, se deu uma crise de enxaqueca, a pessoa não vai conseguir comparecer no clube, naquele churrasco, né? E aí ela começa a ficar um pouco antissocial. Por quê? As pessoas acham que é por não quero, sabe? Às vezes pensa que está até fazendo pouco caso do convite. É desculpa. É desculpa. Não, é impossibilidade. Eu não consigo, é impossível ir lá no clube, naquele sol, naquela claridade, que é um dos fatores de gatilho para enxaqueca, a pessoa não vai conseguir ir, né? Muito barulho, que são os gatilhos, luz. Tanto a luz por exemplo, num estúdio que tem esse tanto de luz, uma pessoa com enxaqueca ia sofrer muito. Entra de óculos escuros. Entra de óculos escuros, né? A claridade do sol, muito barulho, cheiro, perfume, aí a pessoa não pode usar perfume, cosméticos, cheiro até de produto de limpeza ou produto mesmo para lavar a roupa. Então, você começa a não escolher as coisas que vão te escolhendo. Então, eu não posso usar o perfume, eu não posso ir no cabeleireiro porque tem uma alodínia, que é um aumento da sensibilidade no couro cabeludo. Então, fica muito, muito sensível. Então, não consegue manipular, não consegue prender o cabelo. Então, a gente vai ficando limitado, poxa, por uma condição que não vem uma vez na sua vida, que está ali há 15, 20 dias de 30 dias. E aí, como que você vai ainda querer que essa pessoa esteja sorrindo, trabalhando 100%, rendendo como teria que render? É muito complicado, mas o importante é que tem tratamento. Eu ia perguntar justamente isso agora, assim, né? Porque, como você falou, a gente não tem como fugir da gente mesmo. Mas uma dor do pescoço para baixo, né? Uma dor que o pessoal chama, o jeito bonito de falar que é na ponta, assim, dos braços, das pernas, é distal, né? Então, a dor, assim, na minha mão, eu até consigo fazer com que agora, do pescoço para cima, seja de dente, ouvido, sinusite, é muito ruim. E você falou de cheiros, ou seja, amplifica a sensibilidade dos olhos. Criançada em casa, aquela gritaria também dá uma coisa na pessoa. Por que amplifica os sentidos? Isso? Justamente porque a grande questão da enxaqueca não é uma dor, simplesmente. O cérebro tem um lugar que é como se fosse o para-raio. Então, é um lugar onde vai receber todos os nossos estímulos. Então, por exemplo, o estímulo daqui eu tenho da luz, tenho o som da musiquinha, tenho a nossa conversa. Tudo isso são os estímulos. Tem o arzinho frio do ar-condicionado. Bom, aí esse para-raio recepciona esses estímulos e na hora de traduzir esses estímulos tem um equívoco. Essa que é a patologia, a fisiopatologia da enxaqueca é essa. Então, ela não vai fazer uma leitura adequada. Então, essa luz, em vez de ser interpretada só como uma luminosidade, o som como um barulho, ele é detectado como estímulo de dor.
e aí vai começar a deflagrar uma crise neuroquímica alastrante, que vai alastrar todo o crânio, por isso que eu tenho vários sintomas na enxaqueca. Então ela não vai ficar numa região só do cérebro, ela vai propagar para um monte de área cerebral, fazendo você ter náusea, chegar a vomitar, alterações visuais, alteração de sensibilidade como formigamento, tontura, vertigem. Por quê? Porque é uma alteração neuroquímica que vai alastrando por todo o crânio, dando esses sintomas super complexos e muito rico de sintoma. E aí, o que é a questão? É o para-raio que não recepciona bem os estímulos. Por isso que a enxaqueca envolve todos os sentidos. Não é só uma questão unicamente de que a minha cabeça está doendo. Adorei isso, porque quando a gente fala em enxaqueca, geralmente tem, é a dor, porque daí é a dor de um lado, é enxaqueca, a dor na cabeça toda é dor de cabeça. E não, na verdade, a dor que a gente tem na cabeça, depois eu até quero diferenciar, porque parece que também tem com aura, sem aura, achei bem hippie, mas eu quero entender isso. Mas, então não é só isso, é uma alteração que acaba pegando o corpo inteiro, né? Alterando inclusive nossos sentidos, que são algo muito forte no corpo, e a dor é só um deles. Quando a gente está com dor de cabeça, ela às vezes é sintoma. Eu li também uma vez que a maioria das dores de cabeça tem origem estomacal. Então... É porque assim, como a enxaqueca vai ocasionar sintomas gastrointestinais, as pessoas têm um mito, um equívoco de entender que é o fígado que está causando a enxaqueca. E não é. É porque, por conta dessas... Quem que manda no nosso corpo é o cérebro, né? Fácil entender quando a gente fala assim, o fulano está em morte cerebral na UTI. A gente sabe que poucos dias acabou tudo, né? Por quê? Não adianta, o coração tá batendo, mas se o cérebro já morreu, não vai funcionar mais. Por quê? Porque é aqui que comanda tudo. Então, eu tenho uma alteração neuroquímica cerebral, ele vai acarretar em sintomas não só aqui na cabeça. Por quê? Porque é aqui que está comandando, aqui que tem o centro que comanda o equilíbrio, por isso que eu tenho, às vezes, vertigem quando tenho enxaqueca. Aqui que tem o centro que comanda a questão de sentir náusea, sentir vontade de vomitar. Por isso que são sintomas em outras partes do corpo, mas que o problema começou aqui no cérebro. E para esse pessoal ter mais qualidade de vida, o mesmo remédio que funciona para dor de cabeça funciona para enxaqueca? Não. É interessante, a gente não pode ficar muito preso se a dor é só de um lado, se a dor é do outro, se é toda a cabeça. O mais importante é você se conhecer. Você é uma pessoa jovem, você não tem outra doença, você não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem colesterol, não tem tireoide, está tudo bem com você, você pratica sua atividade física, mas todo mês você está tendo uma dor de cabeça. É uma dor tão intensa que você não consegue continuar. Por mais forte, por mais resistente que você seja, você vai chegar um momento que você vai falar, olha, não consigo estudar agora, não consigo ir para esse curso, não consigo ir para o trabalho. Aquilo vai te paralisar. E outro mês aquilo de volta, e outro mês aquilo de volta. De repente, você começou, uns dias antes eu já fico meio nauseada, comecei a perceber que eu fico meio bocejando, fico meio lenta, passa um pouquinho, vem aquela dorzinha de novo. E agora, antes era 1 dia, 2 dias, agora são 3, 4, uma semana. Aí eu começo, se eu vou para um lugar claro, meu Deus, eu não aguento. Eu fecho o meu olho, peço para a pessoa falar um pouquinho mais baixo, começo a falar pro marido não usar perfume e de repente, mesmo com todo esse cuidado, eu nauseio e chego a vomitar. Outro mês de novo, opa. 3 meses, né? A regra dos 3. 3 dias, 3 meses com quadro semelhante. Você não desenvolveu febre, você não paralisou um lado do seu corpo, você não teve nenhuma outra manifestação no seu corpo. Poxa, uma dor de cabeça que me impede de seguir minha vida, muito rica nesses outros sintomas e que todo mês está me visitando, pensar em enxaqueca. Não, eu tô com uma dorzinha, é mais no final do dia, naquele dia que parece que eu corri um pouco mais, de repente dá uma dor assim até no pescoço, mas é tão leve que eu nem dou bola.
sabe? Eu já até acostumei com essa dor. Opa, pode ser uma cefaleia tensional. Não, eu tô com uma dor de cabeça, de repente meu corpo começou cheio de pintinhas, de repente uma febre, uma coriza, uma dor de garganta. Opa, são outros sintomas. Tá vendo que a gente se conhecendo, como funciona o nosso corpo e a gente conhecendo o próprio corpo, a gente começa a levantar a hipótese de que pode ser sim uma dorzinha de cabeça de uma gripezinha ou pode ser sim uma dor de uma enxaqueca. Saiu um estudo muito recente da USP agora também falando nessa questão da qualidade de vida. Que quem tem enxaqueca chega a ter até 12 vezes mais dores no pescoço e nas costas. Né? Quer dizer, a pessoa já está ali, aí a gente, né, a gente fica tenso assim. Então funciona apagar todas as luzes, a pessoa tomar um relaxante muscular às vezes. O que funciona para melhorar a vida de quem tem e está nos assistindo agora? Que, pelos dados, né, 1 em cada 6 pessoas que estão nos assistindo sofre com isso. Nós temos 2 caminhos e eles se comunicam. Um é a gente pensar em prevenir, em cuidar do meu corpo para que essa doença não encontre aí os gatilhos, ou seja, medidas preventivas, e outra é um tratamento medicamentoso. Vamos falar das preventivas, porque o objetivo do tratamento medicamentoso é um dia você não precisar mais de nenhum remédio, né? Com as medidas preventivas. Então, o que são os pilares? Eu costumo dizer que tratar enxaqueca, eu preciso contar com os pilares do tratamento. Eu preciso de atividade física, porque a atividade física, lembra da dor no pescoço? Esse mesmo estudo, ele demonstrou que pessoas com enxaqueca tendem a ter essa parte do pescoço e aqui do ombro uma musculatura mais fraquinha. Então, isso vai ficando mais fraco, diminui a resistência muscular nessa região do corpo, ocasionando as dores, certo? Na enxaqueca. Então, o que eu preciso? Eu preciso trabalhar essa musculatura, já que ela tem uma tendência a ser um pouquinho mais fraca. Eu preciso, na atividade física, produzir endorfinas, que são as substâncias naturais do nosso organismo que controlam as nossas dores. Sem falar nos outros benefícios da atividade física, que vai liberar serotonina, te dando bem-estar, e isso é primordial em controle de dor. Eu preciso de uma dieta adequada. E a dieta adequada aqui não é você, eu tenho enxaqueca, então eu não posso comer chocolate, eu não posso comer melancia, eu não posso comer comida muito assim, comida muito assado. Não é essa a questão. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes assim, é melhor a gente sempre pensar que é melhor a gente comer um pouquinho para a gente poder comer sempre. Então, é uma questão de equilíbrio, como tudo na vida. Então, não vamos ser radicais, né, em dietas, né, só folha, só fruta, não. Mas vamos diminuir um pouco o industrializado, porque os industrializados, eles têm muita substância que faz vasodilatação. Ou seja, o vaso, que é igual um cano, ele começa a ficar mais largo e isso precipita a dor. Então, assim, fica longe desses, tudo que está muito fechado em pacote, fica mais para o lado. Vamos descascar mais e abrir menos. Então, atividade física, uma dieta, manejo do estresse, né? Esse é um capítulo muito importante que a gente precisa entender, a gente precisa cuidar das nossas emoções, a gente precisa dar nome para as nossas emoções. A gente está tão carente, tão dodói, que primeiro a gente põe tudo no mesmo saco, falando que tristeza é depressão, que preocupação é ansiedade. Mas ao mesmo tempo a gente não reconhece quando de fato é e precisa ser cuidado. Então a gente precisa manejar muito bem isso. Hidratação. O cérebro precisa de muita água. E o cérebro de quem tem enxaqueca é super excitado, então ele gasta muita água. Primeira coisa, começou a crise de enxaqueca, antes de você pensar naqueles analgésicos que você já tem na sua bolsa, para com isso, tira isso daí. 500 ml de água na primeira hora de dor. É a hidratação, é o que a gente faz quando o paciente chega na emergência, a gente abre um soro para hidratar, o cérebro precisa dessa água. Então, a gente precisa de 2, 3 litros de água por dia, para evitar também, para prevenir, não é só para tratar uma crise de enxaqueca.
E, paralelo a tudo isso, a gente precisa de um tratamento, muitas vezes, quando é frequente, ou às vezes não é tão frequente, mas a crise é tão intensa que incapacita tanta pessoa que ela fala, não quero sentir isso nenhuma vez no mês, certo? Então, a gente tem as medicações, nós temos 4 classes de medicações mais tradicionais e uma outra mais específica para tratar a enxaqueca, que são eficazes, que as pessoas ficam bem e, assim, grande parte, até 70% das pessoas podem um dia ficar livres desses remédios preventivos e livre da enxaqueca. Quer dizer que de quem tem enxaqueca e está nos assistindo, digamos, de 2 de cada 3 conseguem, através de um tratamento, se livrar de vez. Consegue. Então, a gente tem que levar em consideração um tratamento preventivo adequado, por um tempo adequado, em dose adequado e trabalhando junto nesses pilares. Eu costumo compreender e explicar para minhas pacientes o seguinte, quando a gente começa um tratamento medicamentoso para você, quando eu estou falando medicamentoso, não é analgésico, não é remédio na hora da dor, não. Eu tomo um remédio todos os dias para eu não ter a dor, certo? É igual pressão alta, eu tomo remédio todo dia para minha pressão ficar normal. Então, assim, eu estou falando do remédio que eu estou tomando todo dia para eu não ter a crise. Por um tempo adequado, controle adequado e junto a isso, o paciente vai adaptando a sua dieta, uma dieta mais adequada, ao manejo de estresse, como se diz, em dia com a terapia, atividade física regular, controle de outras doenças, de outras comorbidades, por exemplo, a enxaqueca está muito associada com transtorno de humor, como a depressão, a ansiedade. Então, o controle dessas outras doenças em conjunto, a gente pode sim, e isso é comum de acontecer na prática, da pessoa ficar bem, sabe? Ficar sem crise. Ou fica um tempo sem, passa um pouquinho, tem uma crise, retoma o tratamento numa duração menor, e depois volta a ficar bem sem a medicação. A gente tinha falado também, além da medicação, antes até quando eu falei que a senhora viria falar sobre enxaqueca, estourou a pergunta sobre a melancia, né? Que melancia, para mim é batata, né? Quando eu consumo melancia, com um pedacinho já me dói a cabeça. E da questão do chocolate, esses dois medicamentos, esses dois alimentos, eles têm esse poder mesmo de disparar uma enxaqueca? Tem. A melancia, ela tem uma substância que ela vai atuar principalmente em vasodilatação, no controle da vasodilatação. Lembra do vaso fica um pouco maior do que o habitual e isso pode precipitar a crise. Então, por isso que a melancia é uma fruta que eu acho que a maior parte dos pacientes com enxaqueca tem medo da melancia, sabe? Mas qual que é o objetivo do tratamento? É a gente aumentar o limiar da dor. Ou seja, antes eu senti o cheiro da melancia, eu já tinha crise de enxaqueca. Estou usando aqui uma força de expressão, né? Mas assim, antes qualquer coisinha que chegasse perto da melancia eu já ia ter uma crise. Depois do tratamento, eu já posso, de vez em quando, tomar um suco de melancia, por exemplo, e aquilo não vai precipitar. Por isso que eu digo, o grande objetivo do tratamento não é você ficar dentro de uma bolha, né? Onde você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Não, pelo contrário. É aumentar o limiar de dor. O que é isso? Aquele para-raio do seu cérebro ficar mais resistente, para ele não ficar tão equivocado quando os estímulos chegarem. Então, ele está mais resistente. Pode chegar um chocolate que não vai gerar crise, tá? Tipo assim, pode vir que eu tô firme aqui. Esse é o grande propósito do tratamento. Então é mais ou menos o princípio do tratamento para alergia. Sim. Você vai devagarzinho introduzindo aquilo até a pessoa ficar resistente àquilo. Justo, mais ou menos isso. E aí depois disso também é mais ou menos que nem a alergia, já que agora eu posso tomar um pouquinho de melancia, eu tenho que de vez em quando para manter meu para-raio acostumado? Não, porque aí é uma questão muito relativa, sabe? Por isso que a enxaqueca demorou muito para a gente compreender muita coisa, porque ela é muito complexa, ela mistura muitos sistemas no sistema nervoso central. Então, ela tem um mecanismo que é de vaso, ela tem um mecanismo que é de substância, de neuroquímica, ela tem um outro mecanismo que é desse para-raio que eu estou falando. Então, essa regra, ela não vale. A gente, pessoa por pessoa,
Tanto é que não são todos que têm enxaqueca que vão ter essa questão com a melancia, né? Então é muito particular, por isso que cada um tem que estar ali junto com o seu neurologista conversando para compreender melhor qual que é o seu gatilho. Então também é individual. Todo mundo, vamos dizer assim, não enxaqueca tem uma genética, regra. Mas ela se comporta diferente. Diferente, dos estímulos, né? Os fatores gatilhos, eles são diferentes. E tem uma idade que pega mais? Tem. Como é mulher, então é aquela velha história. Depois da minha primeira menstruação, eu nunca mais soube o que é passar um mês sem dor de cabeça. Por conta da oscilação hormonal, né, do ciclo menstrual, vai desencadear as crises. Então, é idade jovem, tá? Entre 15 e seus 30 e poucos anos. A notícia boa, a única notícia boa da menopausa é que na menopausa nós temos uma estabilidade hormonal, essa estabilidade nos protege quanto à dor da enxaqueca. Então, na menopausa a tendência é melhorar, mas nós não vamos esperar a menopausa para ficar bem, né? Sim, há muito tempo, né? Muito tempo para ter qualidade de vida. Não, aí sim a vida começa aos 50, né? Não pode ser desse jeito. Não. Pegar uma pessoa que nasceu com enxaqueca, se ela tem dois caminhos na vida, ou ela fuma, queria inclusive, né, a questão do tabagismo com a enxaqueca, ou uma vida ela escolhe fumar, ficar só, né, sem fazer exercício físico, trabalha sentada, e uma outra opção de vida dela seria realmente fazer exercício físico, cuidar mais da alimentação. Que diferença que eu vou ter lá na frente? A diferença é que, como nós temos um monte de substância pró-inflamatória associada ao sedentarismo, ao tabagismo, à obesidade, ao sobrepeso, essas substâncias pró-inflamatórias vão gerar um potencial para inúmeras doenças cardiovasculares, inclusive para enxaqueca. Então, se eu tenho um caminho aí que eu não priorizo uma atividade física, uma dieta adequada, eu vou estar plantando substâncias inflamatórias que vão sim gerar um potencial risco de uma doença lá na frente. Não tem jeito, a doença ela tem uma história natural dela, como um rio. O rio tem um fluxo, né? Se a gente quer mudar a direção, nós vamos fazer uma barragem, vamos mudar a direção do rio atuando ali. A doença é o rio, ele vai correr o fluxo dele. Quero mudar a direção dessa doença, vou fazer a barragem dessa doença. Qual que é? Atividade física, uma dieta adequada, usar a medicação na dose e no tempo adequado, a terapia, ou seja, nós só vamos colher o que a gente está plantando, né? E a gente sabe que existe aí uma porção de que a gente não tem controle, né? Nós não temos controle da vida, a única certeza que a gente tem é a morte, mas a gente passa todos os dias da nossa vida negando a morte, né? Então, assim, nem a única certeza, será que a gente tem mesmo essa certeza, né? Porque a gente vive na ilusão. Então, tem um ponto que a gente não tem o que fazer. Aí vem a fé de cada um de nós. Mas o que está sob o nosso comando, o que está sobre a nossa escolha, eu vou escolher hoje pular uma refeição e comprar um salgadinho ali na esquina, hoje pode ser que você não sinta o resultado disso, mas um ano inteiro, anos inteiros fazendo essas escolhas equivocadas, vai ter um preço. Tudo tem um preço, né? O pão tem um preço, a cachaça tem um preço, então assim, o que você está querendo pagar? Poxa, doutora, mas é tão difícil a atividade física, é tão difícil comer certinho. Eu penso que a gente tem que escolher, inclusive, o difícil que a gente quer, né? Então, qual que é o difícil que você quer? Você tem enxaqueca, você sabe como funciona a sua doença, você sabe que um dos pilares é a dieta. Então, qual o difícil que você quer? O difícil da noite não dormida por uma crise de enxaqueca, de perder uma festa de aniversário de 1 ano do seu filho por uma crise de enxaqueca, ou o difícil de, poxa,
hoje eu vou negar aí esse salgadinho e vou pedir aqui um delivery de uma saladinha, por exemplo. Então, assim, qual difícil nós estamos escolhendo dia a dia. E são escolhas simples do dia a dia, né? E não são coisas de outro mundo, assim, nossa, então eu vou mudar radicalmente a minha vida. Não, é agora. Agora, o que eu posso fazer? Poxa, agora eu ia tomar um refrigerante. Ah, será que é melhor então tomar um suco? Poxa, agora eu, sei lá, eu acho que eu ia repetir meu prato. Ah, melhor não vou repetir o prato. Ou seja, é por dia, é um dia por vez em cada escolha que nós vamos plantando o que nós vamos sentir aí no futuro. Ai, quem já me conhece como palestrante sabe, eu tenho um horror a esse negócio de resolução de ano novo. Segunda eu começo, nunca funciona isso. Não. Essa questão do agora, ela é fundamental. Sabe, eu acho assim, para que existe essa história de no ano novo a gente escrever aquela tanta de coisa, os votos do ano, né? Para a gente mais uma vez se sentir incapaz. Só para isso que serve, porque naquele momento, você está no campo do ideal, você está no campo da fantasia, você está no campo de sou super mulher, sou super homem, vou dar conta de tudo. Poxa, vai servir só para daqui a um ano você se sentir mal de novo, sua estima ficar baixa de novo, você achar que você é incompetente, que não deu certo. Então, não é magia, é realidade, é dia a dia. É agora, nessa escolha, um copo d'água ou um copo de refrigerante, sabe? Vou mais uma noite sem dormir, assistindo série, no outro dia ficar lá me matando para conseguir trabalhar, porque eu fiquei sem noite, dormida. Então, assim, o que você quer para você? A gente tem que se amar, né? E como que a gente se ama? Ah, tá, tudo bem, faz parte, na loja, comprar uma roupa legal, ir no salão, papapá, um brinco, beleza, tudo bem. Mas onde mais a gente se ama mesmo? É escolhendo o que a gente põe para dentro, né? Pra gente poder fazer algo de bom. E até a gente que tem filhos, vale muito mais um filho me vendo tomando uma água do que eu falar para ele lá, ó, meu filho não toma refrigerante, meu filho não faça isso. Vale mais a minha atitude. Então vamos pensar neles também. Ainda mais que agora eles estão em casa e sempre brinco, o filho nunca faz o que a gente manda, mas eles fazem sempre o que a gente faz. E é tão ruim quando a gente vê o nosso defeito num filho, a gente sempre arruma desculpa para os nossos defeitos. A gente é excelente advogado. Ah, não, mas é que eu não comecei ainda a fazer exercício porque eu não comprei um tênis, eu não tenho a roupa, ou não tem nada aqui perto de casa. Mas quando a gente vê os filhos da gente usando as mesmas desculpas, aí fica tão complicado, né? Porque é o reflexo, né? Ali os filhos, eles vêm para denunciar os pais, né? Antes da gente ir para o intervalo e começar a responder as perguntas de vocês, que já chegaram várias antes até da doutora chegar aqui, queria perguntar, que eu dei uma olhadinha, tinha a enxaqueca com aura, sem aura, e não é toda, enxaquecas não são iguais. Não são iguais, Qual é a diferença entre elas? Nós temos a enxaqueca com aura, que é aquela que a pessoa, além dos sintomas de dor, ela tem sintomas neurológicos temporários. O que é isso? Por um tempo, eu começo a ter alterações visuais, mas aquilo volta ao normal em alguns minutos. Ou sensibilidade, alteração da sensibilidade, ou às vezes aura olfativa de sentir cheiro, né, onde não tem aquele cheiro. São sintomas neurológicos focais que vão sozinhos, espontaneamente, retornar e você não vai ficar com aqueles sintomas depois. E a sem aura é que não tem esses sintomas. Só a dor. Só a dor. Só a dor. E a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais dependente de telas, né? A gente tem que trabalhar, não é mais uma questão assim, eu não gosto, não existe mais não gostar. Então a tela, ela piora? Piora, porque a tela, ela tem uma luz que ela vai alterar tanto a melatonina, por isso que tela em excesso altera o padrão do sono, né? Causa insônia muitas vezes. E a tela, pela luminosidade, ela é um gatilho, né? A luminosidade, a luz. E aquilo ali pode gerar a crise. Tanto que os pacientes com enxaqueca, a recomendação é diminuir a luminosidade do computador, do celular, para que não tenha tanto estímulo. Perder noite de sono.
também. Vou explicar um negócio para vocês, que quando a gente começou a trabalhar na internet, no período mesozoico, né, onde eu comecei a trabalhar com a internet, a gente entrava pela internet pelo telefone fixo. E era muito caro você entrar em horário comercial. Quando é que a gente entrava na internet para trabalhar? Entrava 00:01. Porque aí você pagava um pulso, olha só, gente, coisa velha, um pulso até às 6 horas da manhã, então você trabalhava tranquilamente. Então por isso que muita gente até hoje que trabalha com internet, computador, é notívago, trabalha durante a madrugada. Eu consegui distorcer essa realidade e voltei a trabalhar durante o dia, depois que sumiu o pulso, eu também sumi com esse negócio de virar madrugada. Mas, então, quem vive durante a noite tende a ter mais enxaqueca do que quem vive durante o dia? Tanto que é um problema, principalmente para profissionais que trabalham em turnos, né, em plantão, isso é um problema, porque o cérebro de quem tem enxaqueca precisa de uma rotina. Então, ele precisa de uma repetição diária. E ele precisa de, na mesma hora, deitar, dormir. E o sono da noite, por questões hormonais que estão aí intrínsecas no padrão do sono, ele é diferenciado, ele é único. Ele não vai ser do mesmo jeito da pessoa que dorme de dia. Então, infelizmente, perder noite de sono, né, uma privação do sono, ou espontânea, ou porque não tem escolha, é um grande problema. Não há série que o valha, é isso? Não. Entre várias perguntas que tem aqui, acho que a campeã foi como melhorar o sintoma na TPM, doutora. Que a TPM só a TPM já é difícil. TPM com enxaqueca, pobre marido. Bravo. Não é só a esposa, que a gente sabe o sofrimento da esposa, mas a família inteira acaba sofrendo. Família, né, sofre, porque é só você se imaginar, você com dor, uma dor no seu dedão do pé, você já vai ficar mais impaciente, mais irritado, mais desanimado, você não vai concentrar nas coisas, então aquilo tira todo o seu centro, né? Então, e a TPM, que tem assim vários outros sofrimentos, e além de quem tem enxaqueca causar tudo isso que a enxaqueca causa, é para todo mundo sofrer mesmo. Mas o que a gente pode fazer? Primeiro, o tratamento preventivo, como eu disse, vai deixar o limiar de dor mais alto. Então, com o passar do tempo do tratamento, você vai vindo o ciclo menstrual e você já não vai ter mais aquelas crises de enxaqueca. Isso já dá um baita alívio. Segundo, a hidratação. Aumentar mais ainda a hidratação nesses períodos, né, da TPM. Manter a atividade física regular, pode ser que você diminua a intensidade, porque o exercício, o esforço físico, se a pessoa estiver em crise, ele pode piorar a dor. Então, assim, diminua a intensidade, mas mantenha aquela frequência mais baixa. Se você fazia 40 minutos, vamos fazer 20 minutos, certo? Uma dieta mais pobre em carboidrato, uma dieta um pouco menos de gordura, de fritura, porque são alimentos que vão alterar todos os outros sintomas, inclusive da TPM. E ter um pouco de paciência com você mesma, sabe aqueles momentos assim, olha, hoje não estou no meu melhor dia, não tô nem perto do 100%. Compreender que naquele dia você vai fazer o que é possível mesmo, que o que não deu para fazer hoje, amanhã você faz, né? Isso não vai ser para sempre, porque só essa tolerância e compreender que você tem os seus limites, já baixa um pouco a sua expectativa, a sua cobrança, isso diminui a adrenalina, diminui cortisol, que são os hormônios que vão estar piorando todos os sintomas. Então, são essas as medidas que podem aí te favorecer a passar por esse período sem tanto sofrimento. E às vezes avisar o maridão também, porque às vezes a mulher tem aquela impressão que a gente lê pensamento, não estava lá no nosso perfil do Instagram, nem no LinkedIn, não tá. Ler pensamento é algo muito difícil. Então avisa, olha, amor, não tô legal, dá um tempinho para mim, amanhã eu tô de volta, mas hoje não, esquece. E saber que é verdade mesmo, que a Bruna de Paula, ela falou o seguinte: desde que eu tive a minha primeira gestação, há 9 anos, tenho enxaqueca. E nunca mais parou. Antes nunca tinha tido sequer uma dor de cabeça.
E já tentei várias técnicas e nada melhora. Tenho enxaqueca praticamente todos os dias, estou sofrendo muito. O que devo fazer? Olha, primeiro... Ela diz que faz atividade física. Ótimo. Primeiro, acreditar que você tem uma doença, porque muitas vezes a pessoa acha que ela mesma está aumentando ou está enlouquecendo, né, por conta de tantos sintomas. Então, acreditar que você tem uma doença, que essa doença tem tratamento, que não existe essa história assim, já tentei de tudo e para mim não tem solução. Tem solução sim. Tem tratamento, é preciso procurar um neurologista, contar como que é sua dor, a sua história, o seu contexto, como que está a sua vida no momento, para ver onde que está pegando, onde que está a falha, o que que a gente pode aí te ajudar, inclusive com tratamento com medicação preventiva para você ficar bem. Por favor, acredite, é possível sair dessa situação sim. A Maria Helena, ela perguntou se é normal, durante uma crise de enxaqueca, sair sangue do nariz, ter sangramento nasal. Não é normal. Como o nariz, ele é aqui na face, muito perto da cabeça, as pessoas têm uma ilusão de que tem uma comunicação entre o nariz e o cérebro. Então, assim, o cérebro ele pode, por outro motivo, sangrar dentro dele e não vai sair sangue pelo nariz. E a enxaqueca, ela não vai fazer você sangrar por orifício nenhum, por órgão nenhum. O que é muito comum, principalmente nesse tempo mais seco, a mucosa do nariz fica muito ressecada e é uma mucosa que tem muitos vasos, tem inúmeros vasos ali. A mucosa ressecada, você machuca, o vaso está exposto e ali vai sangrar. Então pode ser até de um ressecamento nasal, mas aí teria que avaliar dentro do seu nariz, mas de forma alguma a enxaqueca não vai causar o sangramento. A Fernanda diz que sofre com enxaqueca todos os meses, antes e durante o período menstrual. Sempre só do lado direito e que o olho dela chega a lacrimejar e que o nariz dela chega a ficar mais tampadinho assim durante esse período. E dura 4 dias. Ela diz que não passa com medicamento. O que ela pode fazer para evitar essas coisas? Ela falou de 2 questões que são sinais de alarmes para a gente pensar que pode ser que não seja uma enxaqueca puramente. Porque ela tem um sinal que ela fica lacrimejando e o nariz ele fica com coriza, né? Existe uma condição chama cefaleia insalva, que é uma irmã da enxaqueca. Ela não é tão comum como a enxaqueca, mas é presente no dia a dia nosso, que é uma dor infernal, uma dor muito forte e com outros sinais autonômicos, que é esse, por exemplo, do olho, do nariz, com coriza. Às vezes um olho fica menor do que o outro. Então, assim, precisa estar vendo melhor, porque provavelmente não é uma enxaqueca. Aí o tratamento é outro, tem tratamento, certo? Mas o tratamento muda um pouquinho. Quer dizer que a enxaqueca não basta estar sozinha, ainda tem irmãs. Tem, não vem sozinha. Como é que é o nome dessa irmã aí? Cefaleia insalva. Quer dizer, insalva então... por conta que ela vem em crise, como se fosse uma facada, uma dor muito forte. Que nem salva de palmas, todo mundo... Entendi, entendeu? Insalva. Okay. E aí, com esses sintomas autonômicos, que o olho começa a mudar, o tamanho, lacrimejar, o nariz começa a escorrer, tudo, e assim, fica na fisionomia você vê uma mudança entre um lado e o outro do rosto. Tem uma pergunta muito interessante aqui: por que alguns medicamentos funcionam com umas pessoas e não funcionam com outras? Né? Que se tu levantar a mão aqui na redação, aqui tem um remedinho para dor de cabeça, cada um tem um diferente. Né? E por que uns, para mim só funciona esse, para o outro só funciona o outro? Primeiro, a enxaqueca ela não vai resolver com analgésico nenhum, certo? Então, hoje pode melhorar um pouquinho, amanhã não adianta, você vai tomar o mesmo e não vai resolver. São outros remédios que vão tratar. Segundo, nossa, se fosse fácil assim, exercer a medicina seria muito fácil, porque seria uma receita de bolo, né? Então, assim, cada organismo responde de um jeito, é muito individual.